think I'm fragile? Então vamos lá, minha gente. Estamos aí começando o terceiro dia da Semana da Diversidade. E hoje o tema é xenofobia e gordofobia. Dois temas super importantes que incluem aí também dentro do guarda-chuva de diversidade e inclusão. Tá bom? E claro, como o Grupo Provider tem como valor respeito às pessoas, a gente também não aceita esse tipo de preconceito e discriminação. Nada de xenofobia ou gordofobia por aqui. E a gente vai conversar sobre isso hoje, e para nos ajudar nesse bate-papo, nós temos aqui dois convidados, né, que vão se apresentar para vocês agora. Então, Dani, vem para cá e conta quem é você e de onde você veio. Boa tarde. Olá, Alberto, boa tarde, tudo bem? Oi, pessoal, meu nome é Boa tarde. Daniele, eu tenho 30 anos e falo da Provide de Recife. Também sou natural de Recife e é isso. Massa, muito obrigado. Seja bem-vindo ao bate-papo. E você, o Anderson? Boa tarde a todos. Estão me ouvindo bem, né? Eu me chamo o Anderson, sou aqui da Provider de Palmas, Tocantins, tenho 28 anos. Atualmente eu faço curso de História e Licenciatura, estou me formando aí em professor, e é isso. Estou ansioso aí para começar esse bate-papo, muito interessante. Que massa, excelente, gente. E ó, o tema de hoje, né, os temas de hoje, tem tudo a ver com o nosso dia a dia, porque eu acredito que a gente já deve ter percebido em algum momento, né, algum evento, já viu na internet algum tipo, porque esses são temas que estão sendo cada vez mais provocados, né, para que a gente tenha discernimento. Os meus pais, por exemplo, eles não me ensinou nada sobre xenofobia ou gordofobia, né? Eram termos que não eram comentados quando eu era criança e estava participando daquele processo formativo. Eles me deram valores de respeito. E isso fez com que eu não tivesse, né, essa ideia de menosprezar alguém, ridicularizar alguém por causa do sotaque, ou por causa do seu corpo. Mas, só para esclarecer para todo mundo e deixar todo mundo no mesmo caminho, quando a gente fala de gordofobia, é o preconceito ou a aversão sobre pessoas gordas, né? Até a palavra gorda, algumas pessoas têm medo de falar, né? A gente precisa normalizar a palavra gorda, gordo como magro, né? Algumas pessoas que se apropriam do termo gordo como pejorativo. Mas o corpo gordo é só mais um corpo como um corpo magro, um corpo musculoso, né? Então, as pessoas têm aversão a isso. E essa aversão, e não querer parecer gordo, ai, será que estou mostrando um pouco da minha gordurinha localizada e tudo mais? Então, é sobre isso, tá bom? E quando a gente fala de xenofobia, estamos nos referindo também ao preconceito, à aversão, ao bullying de pessoas que moram em determinadas localidades, que para outras têm uma qualidade inferior, ou que determinada pessoa, por morar naquele lugar, vai agir de determinada forma, vai falar de determinada maneira, quando na verdade não tem nada a ver. O local que a gente mora não nos define, não define se a gente vai ser dessa forma ou se vai ser da outra, né? E é sobre isso que o nosso papo vai se decorrer no momento atual. E aí, Dani e o Anderson, me contem aí, vocês já vivenciaram alguma cena do tipo assim, de alguém ter um preconceito com vocês pelo local onde vocês moram? Com certeza. Com certeza, essa questão de tanto de estado, né, sobre regiões também, mas de bairro, né, de bairrista, né, assim, de essa questão de a gente sabe aqui que tem muitos bairros considerados perigosos, né, em Recife, Pernambuco, em todo. E essa questão de você achar uma pessoa só pelo seu bairro e sobre as características do bairro também, né? E sem contar que do estado, da região que você mora também, que você é,
E isso é muito triste, porque isso não me define de jeito nenhum. Isso eu já sofri. Exato. Eu acho que quem trabalha ou trabalhou em telemarketing e atende outros estados, a gente já passou muito por isso. Eu, particularmente, já passei muitas, diversas vezes, assim, na questão de eu estar falando com um cliente de outro estado e ele perguntar de onde eu sou por conta do meu sotaque e pedir para falar com outra atendente, uma outra central, para eu passar para essa outra central, porque ele queria falar com alguém que entendesse, como se eu fosse uma pessoa ignorante. E isso afeta muito a gente como profissional, principalmente, sobre a construção profissional nossa. E é muito triste. É verdade. Sim. Aqui, Pode falar. aqui no Tocantins, como vocês sabem, é o estado mais novo do Brasil, né? E então muita gente migrou para cá, né? No começo, principalmente do norte e do nordeste, né? E eu percebo que rola muito essa questão da xenofobia de território, sabe? Às vezes uma pessoa fala, você é do Maranhão, tem a cabeça grande. Você é de tal lugar, então você não conhece sobre tal assunto. E eu percebi isso muito que acontece aqui. Mas além dessa, porque é muito questão de território, né? Mas fazendo até um recorte assim, do território, a gente, como a nossa colega disse, dentro da nossa, dentro do nosso próprio estado rola muito isso. Por exemplo, em bairros, tem gente que fala assim, não vou em tal bairro, porque aquele bairro lá só tem gente, só tem bandido, só tem gente preta também. Então, tipo assim, a xenofobia, ela é doida por isso, né? Porque ela abrange todos os espaços, todos os territórios. E a gente, às vezes, tem muito uma Sim. visão superficial da xenofobia, que a xenofobia é só quem é de fora que tem xenofobia brasileiro, Uhum. mas não, Eu acho. Desculpa te interromper, pode falar. ela é uma questão bem mais complexa, né? Ele está em todos os territórios, se a gente for pensar de uma maneira mais complexa. Pois é. Eu acho que isso acaba impactando até na escolha das profissões também, né? Porque essa questão de, principalmente do bairro onde você vem, da sua origem, né, de moradia, isso impacta também nas escolhas de profissões. As pessoas esperam que você escolha profissões, por exemplo, de maior escalão, de alto escalão, assim, para que você saia daquele lugar para um outro lugar. Como se você não quisesse. Muitas vezes tem pessoas que gostam do bairro onde moram, da região onde moram, e querem continuar mesmo tendo uma condição financeira, adquirindo uma condição financeira um pouco maior, né? E assim, eu sofri muito na questão da minha profissão, assim, eu sou formada em psicologia, e na escolha do meu curso, e eu sofri muito preconceito nessa questão, como se fosse um curso de pouco valor, de status. E isso não me tiraria do lugar onde eu vim. Né? Isso impacta muito nas escolhas de profissão de um jovem, por exemplo, que está acabando aí o ensino médio, né? Que está indo para o mercado de trabalho, nas escolhas de profissão também. Tem gente que acaba sendo influenciado muito por isso e escolhendo outras profissões que nem é aquilo que você quer mesmo, por conta de um status social, de um status financeiro que muitas vezes não é o que você sonhou. E só por uma questão mesmo de, isso vai me trazer talvez uma condição maior para eu sair daqui, porque aqui eu não sou valorizado fora, né? Sim, Isso é muito difícil. É verdade, é cruel, né, com as pessoas, você ter esse tipo de postura. Eu não sei se vocês já vivenciaram isso, mas uma coisa que me incomodou durante muito tempo foi o Uber. Quando eu chamo o Uber para a minha localidade, que eu moro numa demais. cancelou. Ou então eles perguntavam até, vai para que lugar, para que bairro? Aí quando você Vai dizia, pra o onde? Uber acabou de cancelar. Você tá só? Já perguntaram se eu tava só. Pois é. Então tudo Já isso me aí. cobraram até mais para me levar em outro bairro. Sim, com certeza. Não, eu vou cobrar mais, porque lá é um bairro perigoso, quase meu Uber vai lá. Eu, assim, Cara, isso é muito injusto, né? Isso é xenofobia, né? Às vezes,
Quando se começou a falar de xenofobia, né, se falava muito, porque é preconceito contra o estrangeiro, ou só com o nordestino. Porque, pelo menos na internet, se fala muito isso, principalmente no período da ensino, né, que o nordestino não sabe votar, porque o nordestino só quer saber do Bolsa Família. Todos esses paradigmas são xenofobias, são preconceitos voltados para a questão da localidade. E como a Dani falou também, isso não só se resume aos estados ou região do país, mas também aos bairros onde a gente mora. Né? Determinar que aquele bairro ali é perigoso, então aquela pessoa também vai ser perigosa. Existem até estereótipos na TV de personagens que moram na periferia. E o personagem que mora na periferia fala errado. Eu fico louco quando eu vejo um tipo de personagem assim. Eu reprovo, não gosto desse tipo de humor, que está ali criando um estereótipo de que pessoas da comunidade falam errado. Né? E não tem nada a ver. Eu sou da comunidade e eu sei usar aí a forma correta de falar. E se é que existe a forma correta de falar também, né? Porque o nosso idioma é tão vasto que existem várias formas de falar a mesma coisa. E segundo o conceito linguístico, se eu falo e as pessoas me entendem, é o que importa. Né? E sobre a questão da gordofobia, pulando agora para o próximo tema. Posso só falar mais um pouco? Oi? Posso só falar mais uma coisa? Pode. É que, assim, a xenofobia, essa é uma discussão que já vem há muito tempo, né? Mas eu percebi, assim, né? No caso, assim, eu percebi que os nordestinos sofrem um pouco mais, principalmente devido às últimas eleições, sabe? Eu percebi que os nordestinos são muito atacados, sabe? Muito atacados. Mas, se você for puxar uma pesquisa aí, por exemplo, quais os estados que estão em melhor sobre o Enem, sobre o vestibular, sempre vai ser os estados do Nordeste, sabe? Então, isso reforça mais o quanto o povo do Nordeste é um povo inteligente, Com certeza. é um povo capaz, sabe? Mas eu percebi que essa discriminação, essa xenofobia, que ela vai falar, ela tem muito mais ênfase quando se trata do nordestino. Isso é muito triste. E só para acrescentar também que acho que o maior, como a gente diz popularmente, né, a maior tapa na cara é que o nosso presidente é nordestino. Então, assim, ele chegou numa escala de líder do país. Então, assim, independentemente de posicionamento político, eu acho que é importante que ele ocupe esse lugar, porque isso diz muito sobre nós, diz muito sobre onde a gente pode chegar. Isso em qualquer estado do nosso país, em qualquer país, inclusive, né? De qualquer maneira, isso, independente, eu acho que isso é a maior forma de representação que a gente pode ter nessa questão, porque ele chegou num lugar que muita gente não imagina, principalmente na questão dos nordestinos, e o nosso presidente é nordestino. Isso é uma das melhores formas que a gente pode ter, e é importante que ele ocupe esse lugar para que a gente tenha essa força de incentivo, né? Se a gente parar para pensar, né, só um pouquinho, a gente vai ver que a quantidade de artistas talentosíssimos que a gente tem, né, de intelectuais, muitos escritores. Então, acho que quem tem preconceito com o nordestino, com qualquer outra região, é ignorância. Acho que esse preconceito fala muito mais dela, né, do que do nordestino, ou de qualquer outro que esteja sofrendo xenofobia. Falando agora de gordofobia, que também é algo que está aí no nosso dia a dia, e ninguém está ileso de viver uma gordofobia. As pessoas acreditam, né, que gordofobia está só para o gordo. Na verdade, está para o magro também. Eu costumo dizer que quando a gente cria um estereótipo de pessoa magra, também é uma forma de gordofobia. Quando você incentiva a magreza. Por quê? Ninguém chega normalmente para uma pessoa gorda para elogiar a gordura dela, só para criticar, quer elogiar a magreza. Né? Então, quando alguém está magro, a pessoa vai lá e, nossa, como você está magro, né? Porém, será que isso vai ser benéfico para quem está ouvindo?
Vamos entender, vamos pensar agora num personagem, né, que está passando por um processo de depressão ou que está lutando contra um câncer, com uma doença autoimune. Normalmente essas pessoas perdem peso, né? Se chega alguém para elogiar essa magreza, vai ser de fato um elogio? Será que essa pessoa vai se sentir confortável por estar magro? Então, não, gente. Elogiar a magreza é também uma forma de gordofobia. Comentar sobre o corpo do outro é falta de educação, porque a gente não sabe como o outro está vivenciando. Eu já vi uma situação parecida, onde uma pessoa perguntou para outra no shopping: Poxa, cara, e aí? Como é que tu tá? Tu tá bem? Mas é magro. Estás fazendo o quê? A resposta dele foi: Eu perdi o emprego, voltei para casa da minha mãe e saí da academia. Será que esse Entendeu? estilo de magreza foi bom para essa pessoa? Com certeza não. Claro que não. Então, que a gente aprenda a não comentar o corpo do outro, no mínimo por uma questão de educação, além também de ser um ato de gordofobia. Da mesma forma, já iniciaram uma conversa, né, e as meninas passam mais por isso, a Dani pode falar com verdade, já chega, engordasse, olha, tá vindo para academia não, já começa a cobrança, né, Dani? Pérez, e aí se a gente parar um pouquinho para pensar, essa questão da gordofobia, ela está presente nos mais diversos espaços. Um bem constante assim que a gente encontra é questão de ônibus, por exemplo, que eu acho que é algo que muita gente utiliza. Tem até aquele banquinho diferenciado, né, que tá reservado para pessoas obesas e tal, tal, tal. Mas até que esse obeso consiga passar na catraca para sentar nesse banco exclusivo para ele, meu amigo, é uma tarefa. Por quê? Porque as catracas não estão prontas para passar pessoas gordas. As catracas, pode observar, uma pessoa magra que está com mais uma bolsa, mais um volume, ela já tem dificuldade para passar. Eu já vi discussões nos ônibus de pessoas que não conseguiram passar pela catraca e tem que pedir ao motorista para abrir a porta do meio e ele não querer e a frente já estava muito cheia. Então, assim, são detalhes, né, desconfortáveis e gordofóbicos que a gente convive todo dia e que passam despercebidos e que a gente precisa estar mais atento e lutar mais realmente pelos direitos das pessoas que estão à margem da sociedade, porque as pessoas não são incluídas. Quando a gente não tem essas inclusões, a gente afasta essas pessoas e a gente tolhe o direito delas de detalhes de direitos básicos. Então, que a gente possa sim estar mais atento, que a partir do momento que eu vejo uma situação de gordofobia e eu não vou lá, não vou defender o outro, eu também estou sendo um pouco gordofóbico. Então, que a gente possa pensar melhor sobre isso, melhor sobre o outro, ter mais empatia com todos e entender que ser diferente é normal. Ah, com certeza. Eu acho que isso foi muito forte durante toda a minha adolescência também, né? Porque, assim, eu tenho um exemplo familiar, assim, que minha mãe, ela era muito magra. E depois que do segundo filho, depois que ela teve meu irmão, ela ganhou muito peso também. Mas apesar de tudo, ela se sente bem com o peso dela, mas ela tá acima do peso, né? Assim. E as pessoas viviam me comparando a minha adolescência inteira com ela, assim, sabe? Tipo, eu nunca fui, meu estereotipo não é magra, e eu nunca fui magra na infância, nunca fui magra na adolescência e não sou magra agora. Então, aí tá tudo bem. Mas isso na questão da transição da adolescência ali me impactou bastante, porque das primas, por exemplo, eu era escanteada porque eu nunca ia poder, por exemplo, ganhar uma roupa delas porque elas tinham umas medidas menores que as minhas. Então, assim, eu ouvia comentários como, você é bonita, mas se emagrecer dá para ser modelo. Tipo assim, questões muito fortes como... E outra que se você... Eu me lembro que eu tinha uma... Isso me fazia muito mal e eu cheguei a desenvolver um pouco dos transtornos, né? Ficava o dia inteiro sem comer, como se isso fosse fazer com que eu fosse aprovada em alguma coisa. Eu vi uma coisa muito forte, que é quando quando uma pessoa, eu estava super bem, mas bastava uma pessoa falar assim pra mim,
tá mais forte. Não era uma questão assim, de estar gordo ou magro, assim, eu falava, tá mais fortinha e tal, de uma maneira bem pejorativa. E isso, eu ia para casa na hora e ficava o dia inteiro mal e traçando estratégias para emagrecer, como se aquilo ali fosse uma forma de me encaixar. E isso eu sofri muito durante a minha adolescência, assim, depois que eu comecei a faculdade, que eu comecei a refletir um pouco sobre as questões de padrões e questões também de estereótipos, né, de corpo também, de entender qual é o meu estilo de corpo, né, e então eu comecei a entender que o meu corpo é diferente e ele não, mesmo que eu perca muito peso, ele não vai ficar magro como um estereótipo que a gente vê na TV ou nas revistas. Então, assim, eu comecei a entender o meu corpo e isso é importante para mim. Hoje eu me sinto bem com o meu corpo, bem comigo e consigo entender o corpo das outras pessoas também. Eu acho que nada mais do que você olhar para o outro e se reconhecer também. Eu O acho que quando a gente, autoconhecimento. com certeza, eu acho que quando a gente fala do corpo do outro, a gente não entende o nosso. Se a gente entendesse realmente o nosso, nós não falaríamos com o outro Com o que a certeza, gente fala, né? Assim, com acho certeza. que o estranhismo é que a gente criou um padrão enorme sobre a mulher, principalmente, homem também, mas sobre a mulher, principalmente, né? Sobre uma beleza infinita de um corpo escultural que não existe. Eu acho que não existe mesmo, porque é a diversidade que deixa isso bonito, né? Eu acho que A mulher preta mais ainda, né? as Pela formas de questão da corpo, sexualização. sim, com certeza, como se o fato de você ser afrodescendente, você tem a obrigação de ter um corpo escultural, uma cintura, sabe? Então, Sim, quando você, e principalmente essa questão de construção de personalidade, como se você fosse realmente um símbolo sexual, isso, né? Ou você é uma coisa ou você não é, né? Então, assim, acho que às vezes até entender isso é importante. Eu acho que principalmente você, quando você sabe do seu corpo, quando você conhece o seu corpo, você não deixa de se afetar por isso e não fala com as pessoas do que você entende que seria magoável, né? Assim, hoje eu penso muito sobre como aquela pessoa, eu vejo a minha mãe assim, eu acho fantástico o jeito que ela responde às pessoas sobre a questão do corpo dela, principalmente a família, né? A família inteira fala que ela precisa emagrecer, que isso, que o outro, e vai prejudicar ela na saúde. Não, porque eu tô falando da sua saúde, não tô falando pro seu bem, como se a pessoa não se cuidasse, né? Assim, como se não houvesse pessoas magras na família que tivessem problemas de saúde iguais aos dela. Então, assim, folclore. eu acho fantástico a forma de força, de autoestima dela. Na questão de dizer, eu já fui magra e agora eu tô assim, eu tô gordinha, eu tô bem. E tá tudo bem. Ela fala isso bem. Quando eu quiser emagrecer, eu emagreço se eu quiser e pronto. E tá tudo bem. Então, assim, hoje ela entendeu o que ela gosta, a forma do corpo dela e pronto. E é isso. Eu Da acho que a hora. mulher sofre bastante sobre isso, e principalmente depois da gravidez. Eu acho fantástico essa questão de discussão depois da gravidez, porque é um medo que as mulheres têm de engravidar e depois da gravidez ficarem com um corpo que é desaprovável, né? Ela se Aí sente negada, né? uma coisa que você acabou de ter um bebê e o corpo passou 9 meses para se moldar. Aí você tem menos de um mês pela sociedade, assim, menos de um mês para voltar ao corpo que você tinha antes da gravidez. Isso é um absurdo. Então, assim, mas assim É, como sai da maternidade, ela sofre essa questão, sabe? Então, são várias questões. Então, a gordofobia, ela está enraizada em todos os nossos discursos. Não é só na questão do corpo gordo em si, né? Que é importante que ela ocupe os lugares. Eu acho lindo os desfiles também, quando tem pessoas de vários corpos, de várias formas de corporais. Então, assim, eu acho que é isso mesmo que a gente vê. E elas se sentem bem, eu acho maravilhoso, assim. E é isso que a gente não está acostumado em ver, né? E isso assusta as pessoas, porque a maioria das pessoas não sabem lidar com o seu próprio corpo. E isso, né, expandece para outro lado. Elas expõem isso de uma outra maneira, atingindo o outro. E é horrível. Meu nome é Rafael, trabalho no Grupo Provider na cidade de Limeira, interior de São Paulo, no projeto Neoenergia Eletro. Falar da Provider, eu falo com muito orgulho, gosto muito de trabalhar nessa empresa. A Provider é uma empresa onde
elas não discriminam o funcionário por raça, por opção sexual, porte físico. Eu falo assim porque sempre fui gordinho, né? E tem lugar que vai contratar, eles têm um certo preconceito, tem uma discriminação, e eu nunca sofri nenhum preconceito na empresa, né? Eles sempre preocupados se está tudo bem, questão de cadeira, questão de acesso, e não tem o que reclamar mesmo. É muito bom, gratificante, e a gente fica à vontade, né? Saber que aqui na empresa, no grupo Provider, não tem isso, então você fica à vontade. A psicóloga Dana me corrija se estiver errado, né? Mas dizem, né, que Narciso acha feio o que não é espelho. Então, muitas vezes, as diferenças assustam as pessoas, né? Querem tudo que esteja ali no padrão, no controle e tudo mais. Então, quanto mais esses corpos aparecerem nos espaços, vai também tornando natural para todo mundo, né? Menos tabu, como você falou, né? Nos desfiles, nas marcas, quando eles colocam outros corpos para aparecer, além daqueles musculosos, super magros, num padrão super difícil, de uma realidade que não é a real, né, que todo mundo consegue atingir e nem precisa atingir, tá tudo bem você com seu corpo, somos diversos e acho que é isso que torna cada um especial, né? Não sei se o Anderson já vivenciou algo do tipo, já viu alguma coisa perto dele, me conta aí. Então, eu já sofri muito gordofobia, inclusive tenho alguns traumas sobre isso, porque eu sempre fui uma pessoa gordinha na minha infância, na minha adolescência, sofri isso muito na escola, né? No tempo ainda não tinha esse termo bullying, né? Mas sofri muito e tal, e aí juntava a questão de eu ser gordinho com a questão de eu ser preto, já fui chamado até de Madigo Preto, para você ver o tanto que eu já passei por algumas coisas. E, assim, com o tempo, né, a gente vai tendo essa desconstrução, né? A gente vai tendo esse autoconhecimento do nosso corpo e a gente vai vendo que não é só isso, né? E uma coisa que me pegou muito foi quando eu tenho 28 anos, né? Com 23 anos, eu emagreci, mas eu não emagreci de uma maneira saudável, sabe? Eu emagreci por pressão mesmo de sempre estar sendo atacado com comentários, sabe? Então eu comecei esse meu processo para querer emagrecer, emagreci, tipo, perdi pique de 30 quilos, fiquei bem magro. Inclusive, muito doido isso, porque quando eu emagreci, as pessoas começaram a falar assim, nossa, você tá tão magro, você tá usando droga, tá usando não sei o que, entendeu? É tipo, nunca tá bom. Mas, enfim, aí eu emagreci, eu percebi que quando eu emagreci, apareceu muitas pessoas interessadas em mim, sabe? Mas a metade dessas pessoas foram péssimas pessoas que eu me relacionei, porque elas estavam comigo por causa da minha aparência. E eu percebi que as pessoas que eu fiquei estando assim, gordinho, foram pessoas maravilhosas, porque elas estavam comigo não pela minha aparência, sim, não pela minha aparência, mas por ser quem eu sou, sabe? E, assim, quando eu entrei para a faculdade, eu me desconstruí muitas coisas e hoje em dia tem uma música, eu acredito que vocês conhecem, não sei, talvez não, que é do cantor Baco Exu do Blues, que ele inclusive é da Bahia, que tem uma música agora no novo álbum dele, que tem uma frase que ele fala assim, foram 25 anos para eu me achar lindo. E é basicamente isso, sabe? A gente passa todo o processo de sofrimento, de pessoas, né, te apedrejando por causa seus quilos a mais. E quando você começa a se autoconhecer, quando você começa a trocar experiência com outras pessoas, e você consegue entender que a aparência é só uma coisa relativa, e não é suficiente para ser algo profundo, sabe? E que a troca, ela é muito mais do que isso. E eu percebi o tanto que isso é importante. Hoje em dia, eu engordei de novo, né? Mas eu não tenho mais essa questão de
Claro que às vezes a gente tem a autoestima baixa, que todos nós temos, mas não como antes, sabe? Me sentir muito mal, de não querer sair de casa, de me privar de comer, ficar com fome, sabe? Então, teve essa virada de chave, sabe? Então, hoje eu consigo ter esse autoconhecimento do meu corpo e saber que quem está comigo vai estar por quem eu sou, e mesmo eu estando um pouco acima do peso, eu sou uma pessoa ativa, eu danço, eu sou professor de dança também, além de estar na universidade também, sou professor de dança, tenho um projeto social onde a gente dá aula para mais de 20 crianças, então a gente conversa também com as crianças sobre esses assuntos, sabe? A gente tenta trazer a criança para a cultura e tenta passar a diversidade para as crianças. Então, tipo assim, eu acredito que acabou sendo necessário passar por todo esse meu processo para hoje eu estar podendo tentar mudar o pensamento de algumas crianças, sabe? Que é as crianças que eu trabalho. E eu acredito que isso está dando certo, sabe? Porque você vê que os comentários que elas tinham antes, uma com as outras, não existe mais, não tem mais. Então, isso já me deixa muito satisfeito, sabe? Porque, às vezes, na aula, eu dando aula com as crianças de dança de rua, professor de dança de rua, eu via que algumas falavam para outras, assim, que você não vai conseguir fazer esse freezer porque você está muito gordo, você está muito pesado. Aí eu ia lá, né, todo brincalhão, olha, mas eu sou gordinho, eu passo. Aí eu fazia ele falava, você também pode, tal. Aí eu já tentava desconstruir o pensamento e foi dando certo, sabe? Então, assim, eu acredito que é muito importante nós que passamos por isso, a gente agora, como adultos, tentar mudar com as crianças, porque as crianças são o nosso futuro, né? E, e nós somos o reflexo delas. Então, eu acredito que se a gente conseguir desconstruir isso desde cedo, com certeza futuramente, na nossa sociedade, de um modo geral, vai diminuir bastante todas essas discriminações. Não por inteiro, né? Porque sempre vai ter a ponta ali solta, outra ponta ali, mas eu acredito que com esses trabalhos nossos, social, ali dentro da nossa quebrada, ou até mesmo dentro da nossa casa, com um sobrinho seu pequeno, ou às vezes a minha mãe mesmo, às vezes ela tem umas frases gordofóbicas, ou alguma frase racista, e ela é uma mulher preta e ela é uma mulher gorda, mas essas frases, e eu corrijo ela, e ela pega, sabe? Isso que é o legal, que hoje em dia ela me vê como um homem adulto, formador de opiniões. Então, quando eu falo com ela sobre algum assunto que ela acaba tendo algum comentário, e eu falo com ela, ela escuta e ela entende, e eu percebo que ela não reproduz isso, sabe? Então, acho que, além disso tudo, é importante nós, como adultos, tentar desconstruir as pessoas de uma maneira, claro, educada, né, de uma maneira que converse, né, de igual para igual, sem exaltar, entendeu? Então, é isso. Não, perfeito, é isso mesmo. A gente tem papel formativo, sim, né? Já que hoje nós temos esse esclarecimento que os nossos pais não tiveram em algum momento, né, por causa da geração e tudo mais, mas agora que a gente tem acesso a essa informação, cabe a gente disseminar, cabe a gente orientar, educar, que é o que estamos fazendo aqui hoje, né? Tenho certeza que muita gente vai assistir, está assistindo esse vídeo, e vai levar um pouquinho de conhecimento para eles e esclarecimentos. Né? Tem um monte de frases, né, gordofóbicas ou xenofóbicas que algumas pessoas falam, e cabe a gente chegar junto, assim, ó, vem cá, deixa eu te explicar isso aqui. E se a pessoa não quiser ouvir, se a pessoa não quiser aceitar, tudo bem, cada um tem seu momento, tem seu processo, mas se a gente tiver essa oportunidade, é importante a gente chegar junto, sim, e esclarecer, tá bom? Bom, nosso papo está chegando ao fim, tá bom? Tem pano para manga, tem, né? Os dois assuntos são bastante rico para a gente falar sobre isso, temos muita coisa de fato, mas eu quero agradecer a disponibilidade de vocês, de terem vindo aqui, participar desse bate-papo, conversar um pouquinho e levar ainda mais esclarecimento para os nossos colaboradores, para a sociedade como um todo, tá bom? Muito obrigado a vocês. Eu que agradeço, adorei o papo.
Eu também agradeço muito. Fiquei honrada de ser convidada. Pode me chamar para outros que tiverem, estou à disposição. Adoro esses bate-papos. Que massa. Eu também. Então, pode aguardar que eu vou chamar assim. Olha, Grava muito aí. obrigado. E a gente se vê por aí, tá bom? Abraço. Tchau, tchau. Até a próxima. Boa tarde. Obrigado Com pelo certeza. papo. Tchau. Tchau, Dani. Tchau, Alessandro. Foi um prazer. Prazer foi meu. Do you think I'm fragile?